seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começando mais um episódio aqui do nosso Além dos Parques e hoje assunto polêmico. E eu gosto de polêmica, viu? Vou te dizer uma coisa. Dependendo da polêmica eu gosto, não de todas, né, dona Francisca? Algumas são boas, né? Algumas a gente gosta de discutir. Olá, família, muito bom estar aqui com vocês nesta terça-feira. Já aproveitando então pra dizer, não sei que dia... Terça-feira mais ou menos, né? Que o cara pode estar ouvindo isso qualquer dia. É isso que eu ia falar, não sei que dia você tá ouvindo. O lançamento é toda terça às 6 horas da tarde. E já fica essa informação que de terça-feira tem episódio novo no nosso podcast. De terça-feira está de volta o MD1 Live também às 8 horas da noite, horário de Brasília. Muito bem. E dependendo de quando você ouvir isso aqui, pode ser que a gente tenha trocado de novo. Então fique esperto nas nossas redes sociais que a gente sempre tá deixando você atualizado. Mas o assunto de hoje é assunto polêmico, é assunto que já gerou, né, um monte de discussão aí nesse universo Orlando e a gente gosta de entrar nessas discussões. Afinal de contas, a gente gosta de trazer para vocês a nossa opinião. Eu sei que muita gente segue o MD1, muita gente confia no MD1 e graças a Deus é uma família que cresce a cada dia, a cada semana, a cada ano, né, e sempre pensando no bem-estar, sempre pensando na melhor viagem, sempre pensando na melhor experiência possível aqui em Orlando. E o assunto de hoje, já para trazer você para dentro do tema, é qual o melhor dia para visitar os parques da Disney. Afinal de contas... E da Universal. A gente sabe que, afinal de contas, né, a gente tem dois pontos muito, muito importantes aí. A gente tem vários parques em Orlando, a gente tem Disney, a gente tem Universal, a gente tem SeaWorld, né, a gente tem parques aquáticos, etc. Mas, obviamente que, assim, Disney e Universal são praticamente, assim, as duas cerejas do bolo, se é que eu posso falar isso, né? Não que eu não ache os outros tão legais e tão importantes quanto, mas na cabeça das pessoas que visitam Orlando, obviamente a gente conseguiria separar assim, né? Eu digo por popularidade talvez mundial aí. Primeiro a Disney, segundo a Universal, terceiro os parques do grupo SeaWorld e aí por diante. Então vamos lá. Uma coisa que eu acho que é muito importante da gente entender é justamente essa questão de por que tanta gente cria, né, essa história, tipo assim, não visite o Magic Kingdom de segunda-feira. Pois é. Isso é algo que já corre, já faz algum tempo, né, já faz alguns anos, né, que essa informação, ou que essa dica, ou que essa, seja lá o que for, né, corre aí e permeia aí esse universo chamado Orlando, né, através de influenciadores, através de canais, através de pessoas, enfim, que levam informações ou desinformações para as pessoas que estão planejando uma visita a Orlando. E essa coisa acaba viralizando, um passa por outro, o outro passa por um. E não tem aquela frase que diz assim, ó, tem tanta coisa, tem coisas que se tornam verdade de tantas vezes serem ditas. E não é só pra parque, né? Tipo assim, só trazendo um exemplo, na verdade é igual, essa aqui é a melhor Tome de Orlando. E aí, tipo assim, com a internet hoje as coisas viralizam muito rápido. Ou até a pessoa que de repente não vem, mas vamos dizer da pessoa que vem com frequência. Vou falar uma pessoa que vem aí 2 vezes por ano pra Orlando, que é uma que tem frequência. Claro, vou falar alta, inclusive. Vou falar de um influenciador. Não, né, não vou citar nomes, não tem nenhum nome pra citar. Se quiser eu cito. Amor, para. Eu falei que era polêmico. Não é pra deixar mais polêmico o negócio. Você falou, era polêmico. Mas vamos deixar então, tipo assim, uma pessoa que é influenciadora de Orlando, que tem canal de Orlando, enfim, que consegue vir aqui pra Orlando 2 vezes por ano, que é bastante, né? Vamos dizer que é bastante. Então, assim, essa pessoa, de repente, ela nem visitou, tipo assim, todas as lojas da Tommy pra dizer essa é a melhor. Claro, às vezes tem, uma é clearance, mas tô dizendo assim, as coisas viralizam. E aí, com o lance hoje do Rios, que qualquer Rios mesmo, uma informação verídica ou não, uma informação boa ou não, pode viralizar na internet, claro. Que aí passa pra um, que passa pro outro, que aí vira uma verdade. E as pessoas hoje na internet, elas não estão muito preocupadas em trazer de verdade a verdade. Eles só querem visualizações e eles só querem engajamento e pronto, e tá tudo certo, sabe? É aquela coisa meio Alice no País das Maravilhas. Você vive ali naquele mundo e você acredita nesse mundo que você está vivendo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E isso vira um terror. Eu sei porque, assim, uma das perguntas que mais chegam pra gente em relação ao planejamento é: gente, qual é o melhor dia pra ir em cada parque? Eu fico doida quando eu ouço isso, que eu falo, gente, como dizer qual é o melhor dia? Como uma pessoa
pode dizer qual o melhor dia para ir em cada parque? A gente pode dizer em linhas gerais, né, quais são os piores dias para ir em qualquer parque, ou seja, feriados nacionais, datas muito importantes, comemorativas, ou datas em que algum dos parques especificamente tem alguma programação diferenciada, ou seja, a gente sabe que naquele dia, né, aquele parque vai estar lotado. Então, por exemplo, época de Spring Break, a gente fala aqui, né, na Flórida, aqui a gente está falando mais ou menos aí de março, abril, mais ou menos. Então, assim, é uma época maior, que vai ter mais gente em Orlando, vai ter mais americano aqui, porque é férias aqui pra criançada, essa coisa toda. Então, ele naturalmente fica mais cheio. 4 de julho, né, independência lotado dos Estados Unidos, tá lotado os parques. Tudo. Os parques, então, assim, fora os parques, exato, as compras, exato. Tudo Natal, lotado. Ano Novo. Então, assim, pontualmente a gente pode dizer quais são piores datas, né, do ponto de vista de lotação. Fora isso, se você entrar lá, menumd1.com e baixar o nosso aplicativo, por exemplo, né, ou acessar todas as plataformas. Hoje o MD1 é o maior canal do mundo, né, em relação à quantidade de coisas que oferece de Orlando. Então, assim, se você acessar as nossas plataformas, baixar o nosso aplicativo, entrar no nosso blog, no nosso site, etc., você vai ter todas essas informações muito claras para que você possa pegar. Por exemplo, né, o nosso calendário de lotação dos parques. Que com esse calendário... é certeiro. Então, esse é um calendário baseado em décadas aí de métricas, né? De lotações baseados em N fatores, né? Então, assim... E que às vezes não são só os óbvios, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu vi aqui, tipo, por que o dia... Tô falando qualquer coisa, não sei, por que o dia 12 de janeiro tá lotado? Vai ter um feriado, que não necessariamente é um feriado, mas são coisas americanas. O brasileiro tem muito hábito também de achar que os feriados no Brasil ou as férias escolares no Brasil é que influenciam a lotação dos parques de Orlando. Engano e não, gente. Profundo, né? Até porque quando o brasileiro tá aqui, né, o português, tipo, qualquer pessoa que fala português, tipo, nossa, tá lotado de brasileiro. E de fato tem muito brasileiro, mas só uma informação, não são os brasileiros que lotam os parques de Orlando. Tem outras nacionalidades que tem muito mais pessoas que vêm visitar no ano do que o próprio Brasil. Com certeza. Estados Unidos, por exemplo, que é o número 1, né? Óbvio. Os americanos, óbvio. Óbvio, americanos, ingleses, canadenses, enfim. Mas assim, a gente tá falando de qual é o melhor dia para você visitar os parques. Então, na nossa opinião, é o seguinte... A primeira coisa, você pode sim usar dessas ferramentas que a gente mesmo disponibiliza para você, para que você tenha uma base de quais são talvez os piores dias, né? Obviamente que hoje em dia, todos os dias os parques estão muito cheios. Essa história de, o parque vai estar vazio qual dia? Nenhum, né? Talvez, né, numa situação muito atípica, você dê sorte. Vários dias a gente pegou aqui e o parque tava super tranquilo, né? Então, assim, eu tô falando agora isso recentemente, porque não em época cheia, né? Porque não é algo normal hoje um parque não estar muito cheio, né? Então, assim, a gente tem que entender e se preparar para parques cheios sempre, tá? Se você tem os roteiros, por exemplo, do MD1, se você tem um bom planejamento, se você fez o seu bom planejamento, eu garanto a você que o seu aproveitamento vai ser muito bom. Eu garanto a você que você vai conseguir, de fato, aproveitar o seu parque, fazer as atrações. Eu já viu aquele cara que fala assim, eu fui pro Magic Kingdom, ou fui pra um parque qualquer, não precisa ser necessariamente o Magic Kingdom, eu fui pro parque lá 7 horas da manhã, saí do parque 11 horas da noite e só fiz 3 atrações. Desculpa. Fez tudo errado. Assim, mas nem com parque lotado, nem no Natal, nem visitando Papai Noel. Fazer só 3 sabe? atrações. Nem lá dando uma pulada de cerca com a rena. Não tem como. Mas entendeu? o pior é aquela pessoa que vem pela primeira vez ou vem depois de muitos anos, que teve recentemente até no grupo do WhatsApp do MD1, que era 11 horas da manhã, gente. Aí eu já fiz o parque inteiro. Né? Eu falo, meu Deus, mas pera que você tá no grupo errado e tá buscando informações do lugar errado. O parque inteiro se resume em, ok, então, mas nem de motocross, né? Mas nem vazio, nem o parque vazio que abre às 9, você não vai terminar tudo às 11 horas da manhã. Então, assim, tomem muito cuidado. Eu vejo pessoas, às vezes artistas, às vezes influenciadores que falam, nossa, gente, tipo assim, Animal Kingdom, que isso? Você faz na manhã e depois você faz 2 parques num dia que tá tudo certo. Gente, mas nenhum parque você vai fazer em um período tão curto as atrações principais, que eu tô falando nem de tudo, porque tudo é impossível. É uma coisa que eu acho que pode parecer até meio... É que assim, vamos entender, primeiro que assim, a gente tá aqui pra tentar auxiliar.
né? E é que eu fico com medo, às vezes, de falar algumas coisas e parecer arrogância. Isso é uma coisa que não faz parte da nossa vida, não, definitivamente. Mas a grande verdade é, muitas dessas pessoas vêm pra cá, visitam um dia, 2 dias, 3 dias, mesmo aqueles que vêm muito, né? Que vêm, sei lá, como a Francine falou, pô, vem 2 vezes por ano, é muita coisa. Vai ficar lá 10, 15 dias cada viagem. Cara, a gente tá aqui o ano inteiro, a gente vai no parque todos os dias, não tem... É difícil um dia que a gente não passe pelo parque. Então, assim, é óbvio que a nossa percepção de parque é diferente de todo mundo, ou da grandíssima maioria, né? Mesmo aqueles que têm canal, mesmo aqueles que têm, né, que são influenciadores do destino. Eu não tô falando mal, eu tô falando só pra vocês tomarem cuidado, pra que você faça o seu roteiro, pra que você... pegue uma informação que seja precisa, que seja de acordo com a realidade, né? E nem só os canais, os influenciadores, de repente, que viralizam coisas, mas assim, você não precisa ser uma pessoa em destaque na internet para que seu conteúdo viralize. Óbvio. E o boca a boca, ele é muito importante. Por isso que, assim, é muita responsabilidade você indicar coisas, você falar com precisão alguma coisa, que é aquilo que você, tipo, só viveu uma vez. Como é que você, uma única experiência, tá falando, não, gente, já aconteceu, eu tô trazendo ou é muito bom, é muito ruim, não tem como. Eu tô trazendo relatos de coisas que a gente vê no MD1, que já aconteceram em grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, né? Esse lance mesmo de segunda-feira é o pior dia pra ir no Magic Kingdom. E teve faz um tempo já, eu acho que eu já até trouxe, não sei se no podcast, mas em lives do MD1, em programas do MD1, a pessoa falando assim, nossa, realmente, gente, segunda-feira é o pior dia, eu fui e tava lotado. Era a primeira vez da pessoa aqui e ela foi numa segunda-feira no Magic Kingdom que tava cheio e às vezes, né, pode ser que nem estivesse tão cheio, mas é porque os parques são muito dela, cheios. Né? A percepção dela é tipo, meu Deus, o parque estava lotado, eu nunca mais vou de segunda-feira pro Magic Kingdom. Não dá pra levar isso em consideração, gente. Não pode, Uma né? pessoa pra falar que segunda-feira é o pior dia, mas assim, no mínimo, ela tem que testar um ano inteiro indo ao Magic Kingdom, indo em outros parques. Imagina só, se for toda segunda-feira de um ano num parque, ela precisa ir nos outros pra poder... Claro, comparar. Pra poder comparar. Então, assim, isso não existe. Até porque pensa que Orlando é o destino número 1 praticamente do mundo inteiro. Então são pessoas que escolhem as suas viagens, tipo assim, você que tá ouvindo esse podcast, de repente você tá programando as suas férias pro final do ano ou pra setembro, não importa. Você tá programando suas férias pra sua possibilidade, né? A sua possibilidade de férias de trabalho, de férias escolares ou de período que você conseguiu, e aí você vai conseguir, tipo assim, não, eu vou viajar no sábado, que eu chego no domingo e começo meu parque na segunda. Não tem, até porque os valores de passagens hoje são absurdos, as pessoas vão se adequando àquilo que é possível pro bolso de cada um. E os parques hoje, os ingressos você compra, você tem a quantidade de dias pra você visitar, a janela de dias. Então você não consegue, tipo, isso de repente... Isso os parques Disney, né? É. Se bem, o Universal também, mas o Universal você tem, na verdade, um ticket que é especial para a América do Sul. Então, tipo assim, você não compra esse ticket aqui. Já fica essa dica pra você que vai visitar os parques da Universal. Você só consegue comprar esse ticket no Brasil. Ou seja, né, é um ticket que vale por 14 dias ilimitado. Você pode ir 14 dias, pode ir 1 dia, 2 dias, 3 dias, até 14 dias ilimitado, da forma como você quiser, para você comprar os seus ingressos, para você locar o seu carro, para você comprar o seu chip, para você comprar o seu seguro viagem. A gente sua tem hospedagem. Tudo disponibilizado para você lá no menumd1.com. Já anota esse endereço, porque esse endereço resolve todos os seus problemas. As suas dúvidas, né? Você acessa o nosso podcast, você acessa o nosso blog, o nosso site, as nossas agências, os nossos parceiros. Tudo que você precisa e que a gente endossa, que a gente assina embaixo, fora aqueles produtos que são da empresa, da companhia, do grupo MD1, né, estão todos lá. menumd1.com. Esse é o único endereço que você precisa decorar para que você, obviamente, consiga planejar e comprar sua viagem de uma forma segura, prática, fácil e melhor aproveitada. Então, como a Francine estava falando, é muito isso, sabe? Assim, você não pode simplesmente porque, né, você teve uma experiência de alguma coisa, você não pode categorizar aquela coisa como sendo uma verdade absoluta, né? Poxa, eu fui lá num jogo de futebol, São Paulo e Palmeiras, o São Paulo perdeu, então o São Paulo é ruim pra sempre? Não, porque pode ser que no outro jogo o São Paulo ganhe, né? Não dá pra eu dizer que, olha, eu fui nesse jogo, então ele vai perder. Não é verdade, né? Olha, eu fui comer num restaurante e, sei lá, por qualquer ocasião eu não fui muito bem atendido. Sei lá, se você pegou um garçom ruim, sabe? Não é porque o restaurante é ruim. Ou então eu fui fazer uma experiência qualquer num lugar e ela não foi boa. Ou ela foi boa. Não quer dizer que essa seja a verdade absoluta daquele estabelecimento, daquela situação. Pra todo mundo, né? Até porque tudo depende de pessoas que trabalham. É 1 milhão de coisas. E, por exemplo, a gente tá...
quis muito trazer esse tema aqui porque eu sei que isso é um negócio que bota pavor nas pessoas. As pessoas também... Eu canso de ver uns videozinhos assim e que viralizam, que tem tipo milhões de visualizações e milhares de envios, tipo assim... Qual é o melhor dia pra ir pros parques? Aí tá lá, segunda-feira, Animal Kingdom, terça, Epcot, isso quarta... É patético. Eu acho patético. Não. Isso. É o tipo de coisa que eu descredibilizo a pessoa que tá postando. Uma coisa, a pessoa de repente foi no embalo, que tá errado, igual se ela fala de um destino. E outra coisa é simplesmente fazer isso por tá inventando. Não é uma verdade. Não existe isso, não tem como você saber qual dia o parque vai estar mais lotado, gente. É uma coisa que eu não consigo entrar na minha cabeça e a gente vive isso todos os dias, porque a gente tá no parque todo dia. Então a gente consegue ver essa grande diferença. Por exemplo, uma coisa que é fato, né? Muita gente fala, tá bom, você tem um roteiro ali que de repente de 10 dias, 8, 15, não importa, mas você tem a janela de dias dos parques, essa coisa toda, você tá intercalando, aí de repente a pessoa se mata fazendo todos os parques durante a semana, e aí para deixar o final de semana livre, porque falaram também que o final de semana é mais lotado. Vamos entender que final de semana os parques são mais cheios? São. Mas porque atende um público local. Não tô falando de épocas de alta estação, tá, gente? De épocas... Já pegamos sábados e domingos de parque vazio. Mas assim, igual, tem um público local que de repente vai ao final de semana? Vai, mas se não é uma alta extensão, se não é um Spring Break, se não é Natal Novo, não é nada que vai vai fazer a diferença no seu dia. Porque assim, tanta gente pensa isso que se você for pro parque, pode ser que esteja cheio. Se você for pras compras, certamente vai estar cheio. Mas eu vou te falar uma coisa, esse público local, né? Não vai pro parque o dia inteiro, né? Não, e muitos, o que eu vou falar talvez seja um choque pra você. Mas eu vou te dizer que 90% dos meus amigos, por exemplo, que moram aqui em Orlando, que vivem em Orlando, muitos, inclusive, americanos, sequer têm ingresso dos parques. A maioria. 90% eu tô falando. 90% não vão aos parques, ponto. Ou porque não gostam, ou porque não dá tempo, ou porque é uma realidade diferente, porque isso é uma outra coisa. As pessoas vêm em Orlando, né, pessoas felizes viajando e gastando os seus dólares que prepararam para aquela viagem, e legal. O cara que mora aqui, o cara que vive aqui, muitas vezes não é uma realidade dele. A vida aqui, ela não é fácil, não. Ela é uma correria, sabe? É uma coisa de correr atrás mesmo, dia a dia. Essas coisas, ingressos, custam caro. A gente sabe que um anual pass da Disney custa $1.500. Por um residente vai custar menos? Sim, mas não é tão menos assim. Né? Uma família de 5 pessoas, digamos que custe lá, com os descontos, vai dar lá $1.300. Porra, sei lá, pra um residente, o top, o passe top. O top, sim. É isso que eu tô falando. Se um passe top pra um residente, né, pra ele poder ir qualquer dia, porque não adianta também, ele é residente, ele mora aqui. Aí ele pega o passe que não pode de final de semana, ele trabalha a semana inteira, ele não vai comprar. Exato. Então, isso. O residente pegou lá o passe máximo lá, que vai custar pra ele aqui, que pra você que visita vai custar, sei lá, seus $1.500, pro residente vai custar $1.300. Esse valor não é exato, tá? Tô dando só uma suposição aqui. Cara, se o cara tem a esposa e 3 filhos... Esquece. A gente tá falando de $6.000, mais de $6.000. Ainda que pague parcelado, quem mora aqui consegue essa opção, mas tipo assim, é caro pra caramba. Aliás, mais do que, porque se eu falei 1.300, 3 vezes 5, 15, 1.500 mais 5... a gente tá falando de $6.500. Muita coisa. Você tá doido? E outra, muitos dos que trabalham também, gente, pensa que Orlando é um destino turístico que as empresas de final de semana não param, né? Tipo o Brasil, que sábado depois das 6 acabou, domingo não abre. Tudo abre de final de semana, claro. Tudo abre de sábado, tudo abre de domingo, restaurantes, lojas, outlets. Então, essa galera que mora aqui... tá trabalhando no final de semana. Então, de repente, ela vai conseguir, se a pessoa tem o passe anual, se a pessoa conseguir, ela vai dar um pulo, ela não vai ficar o dia inteiro. Ela não é igual, ela não vai estar ocupando, né? Igual o turista que tá o dia inteiro pra ir nas atrações. Ele não vai chegar a hora que o parque abre e ir embora, a hora que o parque fecha. Ele vai dar uma passadinha ali, fazer uma coisinha ou outra e tô indo embora. Então, o nosso resumo dessa história é o seguinte, né? Quando você ouve esse papo em qualquer lugar, seja na rede social, seja o seu amigo sabidão, ou seja lá quem for, que traga informação dizendo, olha, você tem que tomar cuidado com, né, segunda no Magic Kingdom, terça no Animal Kingdom, esquece, tá? A grande verdade é, seja o dia que for, faça um bom planejamento, tenha um bom roteiro dos parques. Quando eu falo um bom roteiro, é um roteiro minucioso mesmo, que diz, né, o que aproxima o horário, tudo que você quer fazer, né, com uma boa métrica de locais, né, que você siga uma certa lógica para você fazer esse seu roteiro de uma forma boa. Tem ferramentas que você usa para que você possa, né? A gente não aconselha nem desaconselha. Eu acho que caso a caso, por exemplo, Disney Plus, Universal Express, que são os fura-filas,
São ferramentas que estão disponíveis se você quiser, se você precisar e se você julgar necessário ou útil, né? Então são coisas que estão aí para que você possa usar caso você queira. O MD1 tem roteiros, né, feitos e prontos, testados, aprovados. Aliás, toda hora no grupo do WhatsApp alguém isso é fala... muito legal. Gente, acabei de fazer os parques tais com os roteiros do MD1. E agora em dezembro, que os parques estavam... impossíveis. Pois é, tudo lá no menu md1.com você vai encontrar inclusive os roteiros e tudo mais. Então assim, na nossa opinião, não tem melhor dia ou quer dizer, piores, como eu já falei no começo do podcast, tem datas específicas, épocas do ano que são mais cheias naturalmente, etc. Mas independentemente disso, os parques sempre, né, na sua maioria dos dias, são muito cheios, mas um bom planejamento permite que você faça o parque de uma forma bem feita. Você vai aproveitar, você vai nas atrações, você vai ver os shows, você vai ver os fogos, você vai assistir as coisas que fazem parte, né, da magia dos parques de Orlando, todos eles, né, de uma forma muito, muito gostosa, eu diria. Claro que, poxa, se tivessem filas de 20 minutos, seria maravilhoso. Óbvio. Até porque você repetiria muita coisa que você gosta. Mas assim, levando em conta, como era, né, há 200 anos atrás, quando eu vinha pra Orlando, eu falava pra Francine, eu falava, cara, a gente nem se conhecia, óbvio, eu tô falando de 30 anos atrás, a Francine quase não era nem nascida. Cara, eu chegava nos parques de Orlando, né, e eu ia às vezes 3, 4, 5 vezes na atração sem pegar fila, porque não tinha fila, sabe? Então assim, são outros tempos, é uma outra realidade, o mundo mudou, muita coisa mudou. Que bom, na verdade, que tem bastante gente, que mais pessoas podem vir. Mais acessível, né? Exato, isso é maravilhoso, mas assim, isso não pode causar um pânico na sua viagem e você não pode levar em consideração algumas informações erradas e mentirosas, porque com certeza isso vai fazer com que você dê com a cara na parede, porque você não vai, né, você fala assim, eu não fui no Magic Kingdom eu não fui no Magic Kingdom de segunda-feira, eu vou de terça. Beleza, vai chegar lá terça, vai estar mais lotado que todos os dias do universo do ano, porque naquele dia alguma coisa aconteceu e você estragou a sua visita, né? Você não planejou direito, você não pegou um roteiro. Então assim, o mais importante não importa o dia que você vá, faça um roteiro que seja condizente. A gente sempre fala para não fazer, na possibilidade, é claro, mais do que 2 parques na sequência, né? 3, assim, no limite. No máximo. Porque senão você vai ficar muito cansado, você não vai conseguir, começa a ficar pesada a viagem, né? Porque você tá exausto, você tem ideia, se fazer mais de 3 parques seguidos, é tipo você passar o domingo com a sogra. Cara, é quase impossível você acabar de bom humor, entendeu? Não tá exausto psicologicamente, fisicamente. Então é isso. Eu acho que é bem isso. E assim, independentemente da época do ano que você vier, eu acho que, como você falou, os seus dias de parque precisam ser feitos de acordo com, você chegou num dia, você quer começar o seu próximo dia fazendo um parque, escolhe o parque que você quer começar, seja ele Disney, seja Universal, seja SeaWorld, não importa. Faz o teu roteiro aí de acordo com... Faz 2, pula 1, ou no máximo 3 e pula 1. E esse dia livre não necessariamente precisa ser só compras, porque não é todo mundo que vem pra cá também com muita grana pra poder comprar. Coisa, mas né? Orlando tem tanta coisa, cidadezinha ao entorno, lugar pra você visitar, pra você Até passar... Praia, Springs, quantas coisas tem? Sim. Tem muita coisa, né? E agora, independentemente de qualquer coisa, assim, pra você aproveitar com o parque menos cheio, porque, né, de vazio é muito difícil. Parque menos cheio ou muito lotado, você precisa ter um roteiro. E eu vejo muita gente sendo prejudicada financeiramente, porque a gente sabe que é uma viagem que custa caro, os parques, eles custam muito caro. Estar aqui em dólar custa muito caro, principalmente quando o dólar tá a R$5, 5 e pouco, né? Então, assim, você precisa ter um roteiro, como você falou, né, amor? Muito bem explicadinho, muito minucioso, que você tem ele no MD1, que já foi muito testado, cheio de dicas e estratégias pra você que quer comprar o Disney Plus, o Express, pra você que não vai comprar nada disso, pra você que tá com criança pequena, pra você que não tá com criança pequena. Aliás, teve um relato esses dias lá no grupo do WhatsApp. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp do MD1, você pode entrar também, menumd1.com, tem lá o link pro grupo. Teve um relato que eu achei tão incrível, né? Uma menina, não vou lembrar o nome dela, mas a galera que tá no grupo e obviamente que escuta o nosso podcast pode vir confirmar. Que ela falou, gente, eu comprei o Disney Plus. Isso foi muito legal. Comecei a usar o roteiro, fui usando o roteiro. Chegou um determinado momento que eu pedi o reembolso, não usei o Disney Plus nenhuma vez, devolvi, pedi o reembolso, porque seguindo o roteiro do MD1, simplesmente fiz o que eu tinha que fazer e não precisei usar do recurso. Que tá lá, que tá disponível, que ok. Numa época lotadíssima. Pois é, então assim, esse tipo de relato, ele é incrível, né? E ele acontece graças a Deus, com muita frequência aqui no MD1, ou lá no MD1, né? O podcast, o nosso Além dos Parques, é o
podcast oficial do MD1. Então, assim, prepare a sua viagem de forma que ela seja leve desde a programação, desde o planejamento. Mas que ela tenha uma boa programação para que você, de fato, saiba o que você vai fazer e aproveite ao máximo cada minuto, cada lugar, cada restaurante, cada parque, porque Orlando tem uma infinidade de opções para você criar as melhores memórias, as melhores histórias da sua vida com as pessoas que você mais ama. Disso eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, simplesmente prepare a sua viagem de uma forma leve. Cuidado com essas informações mentirosas, né, e assustadoras, porque inclusive tem uma frase que eu acho muito legal, né? Assim, para muitos casos essa frase ela é tão incrível, que é o seguinte: existe muita gente no mundo, né, que como é que é? Existe muita gente no mundo que inventa mentiras que inventa dificuldades para vender facilidades. Então, assim, ou que inventa problemas para vender soluções. Então, assim, cuidado com isso, que a sua viagem seja leve, que você possa aproveitar. Lembre-se, os parques são geralmente muito cheios o ano todo, o tempo inteiro. Então, assim, um bom planejamento é a chave, é a solução para que você possa aproveitar. Esquece essa mentira da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, do final de semana. Faça um planejamento, sabe? Cuidado com as janelas para que você não tenha um prejuízo também. Porque, por exemplo, se você hoje compra 4 visitas aos parques Disney, você precisa fazê-las dentro de 7 dias. Exemplo, né? Até essas calculadoras o MD1 tem disponível para você, de quantos dias, quais são as janelas e etc. Tudo que você precisa, vai lá menumd1.com que você vai achar. Mas assim, cuidado para que você, né, como antigamente, tudo de Disney, por exemplo, eram 14 dias também. Era maravilhoso. Universal tem esse ingresso de 14 dias. Só cuidado para que você não perca um dia de parque, às vezes, porque você não se atentou à janela. A gente já falou, tem podcast, tem todas as informações no nosso site, no nosso blog, dizendo como funciona, né? O primeiro dia que você fala, olha, eu vou começar a minha visita no dia tal. Naquele dia, abre a sua janela de visitas e você tem X dias, dependendo da quantidade de visitas que você comprou. Tudo isso é muito importante, tudo isso é parte do planejamento e é tudo isso que vai fazer com que a sua viagem seja diferenciada, muito melhor aproveitada e que o seu dinheiro valha cada centavo que você investiu para criar as melhores memórias e os melhores sonhos da sua vida. É verdade, é isso aí, gente. Esse é o nosso ponto de vista, a nossa experiência aqui de muito tempo. Eu espero que a gente tenha te ajudado e qualquer coisa, qualquer dúvida, para você participar dos nossos grupos do Telegram, do WhatsApp, enfim, esteja aí conectado com as nossas redes sociais, acesse o menumd1.com que leva para tudo que o MD1 oferece. E a gente se vê isso na aí, semana. Mantenha este endereço na sua barra de favoritos dentro do seu coração, menumd1.com. Espero que você tenha gostado desse episódio, que ele seja de fato mais um help na sua viagem para que ela seja simplesmente inesquecível. Para você, boa viagem!